Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, G Civil da SA Solução de Engenharia. Estou aqui para mais um Pergunta ao Silvio Andrade. Neste vídeo, eu vou atender a solicitação de Ilka Adriene, que pediu para falar sobre os testes do concreto autoadensável. Veja bem, Ilka, a sua solicitação eu vou responder em 2 vídeos. Como eu nunca falei sobre o concreto autoadensável, eu resolvi fazer esse primeiro falando sobre as características do concreto autoadensável e no próximo eu falo sobre os testes, ok? Agora veja bem, antes de passar para a vinheta, eu gostaria de dizer que é muito comum se ouvir nas obras o seguinte frase: eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Veja bem, é por isso que tantos vícios construtivos estão se perpetuando, as patologias também e, consequentemente, os lucros dos empreendimentos estão diminuindo. Isto quando não existe o prejuízo quando uma patologia é tão abrupta, patologias são tão abruptas que provocam sinistro ou a sua recuperação é muito onerosa. Veja bem, na minha concepção, a eliminação dos vícios construtivos passa por entender o porquê de cada atitude para se ter a certeza que está se fazendo o melhor em cada serviço. Perceba que o conhecimento sempre será a melhor solução para a execução de um empreendimento de alto padrão. Aí eu lhe pergunto, o que é um empreendimento de alto padrão? São os altos custos dos acabamentos? E a estrutura também tem um alto padrão? Veja bem, você quer eliminar os custos de retornos não programados no seu empreendimento? Você quer conhecer detalhes importantes que fazem toda a diferença na execução dos serviços? Você quer ter uma obra de mais qualidade? Veja bem, se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, o meu curso de engenharia.com é para você. Entre aqui no link que está na descrição deste vídeo e invista no seu conhecimento de engenharia, ok? Agora, vamos à nossa vinheta. Veja bem, o concreto autoadensável é confeccionado com os mesmos insumos dos concretos comuns, ou seja, cimento, agregado miúdo, agregado graúdo, aditivos, adições e água. Agora, não se pode confundir o concreto autoadensável com o concreto com alto slump, que quando se puxa o cone, ele se espalha. Não é apenas colocar um superplastificante no concreto comum que você tem um concreto autoadensável. O concreto autoadensável, claro que quando você levanta o cone, ele se espalha, mas não é apenas isso. Para ser o concreto autoadensável, ele tem que ter algumas características como, primeiro, preencher os espaços das formas. Segundo, passar pelas restrições das peças a ser concretadas. E terceiro, resistir à segregação. Em resumo, o concreto autoadensável necessita ter uma fluidez suficiente para preencher todos os espaços da forma, passando por restrições com alta densidade de armaduras e ser capaz de evitar a segregação dos agregados. Então veja, se você tem um concreto que ele se espalha, ele pode não fazer esse serviço, ele pode os agregados sendo presos nos obstáculos, ele pode ter segregação, então você pode ter um concreto fluido, mas não ter um concreto autoadensável. Então essas características são importantes. Então o que é que a gente tem que entender para a gente saber o que é que a gente tem que utilizar nesse concreto para que ele se torne um autoadensável, já que nós executamos ele com todos os insumos comuns que existem no concreto normal. Tá? Então vamos lá. Observações sobre o concreto autoadensável, ok? Primeiro, a frequência de colisão e o contato entre as partículas dos agregados podem aumentar à medida que a distância relativa entre as partículas diminui. E então, a tensão interna pode aumentar quando o concreto é deformado particularmente próximo aos obstáculos. Segundo, a energia necessária para o fluxo é consumida pelo aumento do estresse interno, resultando em bloqueios de partículas do agregado. Terceiro, limitar o conteúdo de agregados graúdos, cujo consumo de energia é particularmente intenso, a um nível inferior ao normal, é eficaz para evitar que este tipo de bloqueio ocorra. E quarto, a argamassa altamente viscosa também é necessária para evitar o bloqueio do agregado graúdo quando o concreto flui através dos obstáculos, como também sua desagregação. Então você percebe o quê? Que nós temos que ter cuidado com a quantidade do agregado graúdo, com a dimensão do agregado graúdo
e com a coesão e viscosidade da argamassa que tem no nosso concreto. Então esses detalhes fazem a diferença, é por isso que não é apenas colocar um aditivo superplastificante no concreto comum. Você tem que ter alguns detalhes que fazem com que o seu concreto realmente vá fluir pela sua forma e não vá ter obstáculos, ele vá assentar com o peso próprio. Ok? Então vamos dar uma olhada aqui numa comparação, a diferença entre o concreto normal e o concreto autoadensável, ok? Então vamos ver aqui o concreto normal, um concreto autoadensável. A água, então você tem uma água aqui, um volume de água. Você tem o que? O aglomerante, ou seja, no concreto autoadensável você vai ter uma maior quantidade, um maior consumo de cimento, ao mesmo tempo você vai utilizar também uma maior quantidade de adições, quer seja microsílica, quer seja metacaulin, filha, o que seja. Então você tem que ter um concreto onde você vai ter o quê? Uma maior quantidade de aglomerantes nesse seu concreto do que um concreto comum. Terceiro, a areia. Então você vai ter uma areia, e essa areia o quê? O módulo de finura menor para o quê? Ter maior quantidade de finos. Então, no concreto autoadensável é melhor que você tenha uma areia com maior módulo de finura, tá certo? E terceiro, os agregados graúdos, que também você vai ter uma menor quantidade de agregado graúdo. E esse agregado graúdo, ele preferencialmente é arredondado, né? Claro, vai depender da sua região, mas preferencialmente é arredondado, porque fica mais fácil dele fluir, não tem as quinas. E também dimensão máxima entre 12,5 e 19 milímetros. Então você veja que existem as características que você tem que cumprir no seu concreto autoadensável, na confecção do seu concreto, para que ele seja um concreto autoadensável e não apenas um concreto que se espalhe quando você puxa o seu tronco de cone. Então você percebe o quê? Como no concreto autoadensável nós temos a superfície específica é muito alta, para que você mantenha uma relação água aglomerante baixa, você necessita de um superplastificante eficiente, para que você possa ter um concreto fluido, mas que você não afete a relação água aglomerante, que deve ser baixa no concreto autoadensável. Você pode também utilizar um aditivo que promove o quê? Um aumento de coesão na massa, que também diminui a exudação e a segregação. Tá? Então era isso que eu queria falar sobre o concreto autoadensável para você, tá? Espero que você tenha gostado. Quem gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Quem não é cadastrado no nosso canal, se cadastre, ajude o canal a crescer. Se você tem observações, faça feito o Ilka Adriani, que já é a segunda vez que ela só cita um vídeo e ele vai para o nosso canal, tá bom? E ative o sininho, todos os dias de segunda a sexta-feira às 15 horas de Brasília tem um novo vídeo no canal. Veja bem, Ilka, eu achei que ficaria esquisito não falar primeiro nas características do concreto autoadensável. Mas no próximo, vou atender a sua situação, falar sobre os testes do concreto autoadensável no quadro Ensaios e Testes. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá.